Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E Emmanuel comenta na lição 95 do livro Caminho, Verdade e Vida, o amigo oculto. Os discípulos a caminho de Emaús comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino e, sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas experimentaram um agradável bem-estar ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, sentindo-se fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias, atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá olvidá-lo. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, o minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. Realmente, esse trecho do Evangelho de João, a gente leu o Evangelho de Lucas, mas estou falando do Evangelho de João, que conta os dias que se seguiram após a crucificação de Cristo. São trechos de bastante análise para a gente, porque, em primeiro lugar, a gente sabe que todos os discípulos, com medo da morte, evadiram do local. E até mesmo Pedro, que era o mais próximo, negou Jesus por 3 vezes. E quem ficou no local assistindo, muito amargurado o que aconteceu com o mestre, foi Maria Madalena e Maria. Mas o que acontece? Logo depois que acontece esse fenômeno que chamam de ressurreição, quando Jesus começa a aparecer, reaparecer em espírito para todos, tanto que é em espírito que, se você fizer uma análise mais detalhada desses trechos do Evangelho, Jesus não aparece para todo mundo, e quando aparece, não aparece com o rosto dele, com a forma dele, para ser reconhecido logo de cara. Aqui, por exemplo, nesse texto, Emmanuel faz questão de lembrar a gente que ele fala assim, que ele apareceu com o aspecto de um mísero peregrino e que, sem perceber, trouxe um bem-estar para todo mundo e continua pregando a boa nova e, principalmente, exaltando a cruz e o sofrimento. Quer dizer, você pega aquele momento em que está todo mundo triste por conta da cruz, porque a cruz, naquela época, simbolizava o sofrimento máximo, que era simplesmente a pessoa está sendo executada na frente de todos, a pena de morte. Tenta imaginar aí hoje alguns países que ainda existe pena de morte, ou então aqui no Brasil a pena máxima, que é 30 anos de prisão, nas prisões mais... é o que simbolizava nas mais duras que podem existir no país. E de repente ele fala-se, vem exaltar o sofrimento, né, vem exaltar a cruz e o sofrimento. O texto aqui, Emmanuel faz a questão de comentar para a gente o seguinte, uma coisa que a gente precisa colocar na nossa mente, né? Em primeiro lugar, Deus é Pai, Deus nos ama o tempo todo incondicionalmente, não pune ninguém. Nós é que nos punimos cada vez que a gente viola a lei de Deus, e tudo que acontece é educativo para a gente o tempo todo. E mais, Ele jamais nos deixa abandonados. Nenhuma religião no mundo tem o privilégio de ter o Deus só para ele, não. Porque o Pai, nós somos filhos criatura do Pai. O Pai ama todos incondicionalmente. Então até aqueles que não têm religião hoje, aqueles que estão envolvidos ainda no mal, todos eles são amados por Deus e todos eles vão ter o seu momento, porque Jesus garantiu que nenhuma de suas ovelhas se transviaria.
Quando a gente parte desse princípio, a gente começa a entender que esse episódio aqui do Evangelho é um episódio de muito sofrimento para os discípulos e que Jesus se fez presente o tempo todo, mas ele não se fez presente agora, não somente pessoalmente, agora principalmente com a gente agora, nos dias de hoje. Quando tem que se fazer presente, como é que ele se faz? Ele fala assim, a sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos são mais firmes, ele vai ter a forma de alguém, de um viajante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Quer dizer, a gente já estudou isso em alguns momentos, que o anjo da guarda que foi designado por Jesus para cuidar de cada um da gente, ele usa os recursos que estão ao seu alcance para nos estimular, nos influenciar de alguma maneira. Então o que ele faz com muita frequência? Ele simplesmente usa outras pessoas. Já que ele não está conseguindo ter o contato direto com a gente, ele vai num vizinho, ele vai num parente, ele vai numa pessoa que está caminhando no meio da rua e de repente aquela pessoa para na sua frente e fala aquilo que você precisa ouvir. Todo mundo tem uma história dessa para contar. Todo mundo. Aliás, também é muito comum, né? Você vai a uma palestra aí de um culto, uma missa, seja lá qual é o nome que você dê aí, a reunião da sua religião, e você vai assistir uma reunião de 1h30, 2 horas, mas vai ter um trechinho, uma frase que o pastor, que o padre, que o palestrante vai falar, e a tua antena vai ligar naquele momento, porque o teu anjo da guarda está do teu lado e ele vai te chamar a atenção para você prestar atenção naquilo. E aí você vai falar, poxa, parece que ele falou para mim. E realmente falou para você. Realmente falou. Ele está o tempo todo utilizando os instrumentos dele, que somos nós mesmos, para estarmos um ajudando o outro. E aí, quando a gente tem esse conhecimento, uma outra observação que o Emmanuel ele deixa para a gente aqui, já que o Emmanuel tem essa capacidade de esgotar o que está por trás do ensinamento, ele fala assim, a sua voz pode estar aí num companheiro inesperado, num velho generoso, numa criança tímida. Aí já se deu conta de que nós podemos ser, a qualquer momento, essa criança, esse velho, esse companheiro, como ele está dizendo aqui, nós podemos ser. Por isso que é muito interessante a gente estar sempre incluindo em nossas preces assim, ó, Senhor, se eu pudesse ser utilizado como instrumento para a vida de alguém, se eu possa estar utilizando de maneira humilde, que eu possa ter aqui, vamos botar assim, sintonia, responsabilidade, que eu possa estar percebendo melhor as pessoas que estão ao meu redor, para se tiver uma oportunidade eu puder ser utilizado para alguma ajuda, que eu seja utilizado nesse momento. Né? Porque a gente, muitas das vezes, o negócio estava do nosso lado, a gente podia ter feito alguma coisa e a gente não fez, mas quando quando eu falo eles, é anjos da guarda, esses espíritos amigos, quando Jesus consegue encontrar um coração generoso e um coração que está atento, principalmente, tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, ele vai utilizar a gente e, gente, a gente vai perceber que para desviar, às vezes, dos maiores desastres da vida humana, basta uma palavra, basta um abraço, basta um sorriso, basta um momento de você fechar a boca e deixar a pessoa falar, desabafar com você. E algumas vezes a gente é, sim, com muita alegria, utilizado como um instrumento. Quando a gente percebe, então, dá uma alegria muito grande. Eu já vi pessoas que deixaram de se suicidar ou deixaram de cometer um grande crime porque, de repente, você, sem ter a menor consciência do que estava fazendo, usou uma palavra que tocou direto o coração daquela pessoa e que foi um alerta para aquela pessoa. E aquela pessoa mudou naquele momento. Então esse intercâmbio que tem, essa ajuda que tem, essa solidariedade, é fácil da gente compreender. Né? O espírito, ele quando vai se comunicar com o homem, na maioria das vezes, não percebe, porque não está vendo o espírito e nem está ouvindo a sua voz. A comunicação está sendo mente a mente. A comunicação é por pensamento. Mas ela não é o suficiente para a grande maioria das pessoas que não sabem distinguir quando o pensamento vem dele ou vem de outra pessoa. Então ele vai utilizar, através da intuição, um outro homem também, alguém que esteja aqui em carne e osso também, para de repente se virar para você e falar, olha, como forma de recado, como forma de música, como forma de alguma coisa. Vai dar o recado e aquele recado vai chamar a atenção, vai bater no coração e quem percebe vai virar para o Pai na hora, naquele momento, em reverência, em prece, fala muito obrigado porque eu sinto que eu nunca estou desamparado. E é assim, Jesus mostrou para a gente que a gente nunca está desamparado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.